Pessoal, no último editorial eu citei para vocês que a revista Veja trouxe uma matéria onde ela informou que existia um relatório da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, a FBI brasileira. E essa ABIN, ela tinha feito um relatório pelo número 2 da ABIN, que foi até expulso pelo Lula, e esse relatório dele colocava a responsabilidade do 8 de janeiro em Flávio Dino, ou seja, o Ministério da Justiça, no G. Dias, que era o chefe da ABIN, e até no próprio governo Lula. Acontece que o governo Lula escondeu essa informação, é o que diz a revista Veja. Alguns deputados se manifestaram sobre essa situação. O Coronel Meira, que é deputado, ele resolveu partir para cima do Lula e solicitou a cópia. E através dessa cópia, ele quer fazer denúncias a mecanismos internacionais. Olha só o que ele escreveu aqui. Solicitamos cópia integral do relatório da ABIN, que culpa o governo Lula pelo 8 de janeiro. Apresentei um requerimento para ter acesso ao relatório da ABIN, que aponta a responsabilidade do governo Lula nos atos do dia 8 de janeiro. O material, segundo reportagem da revista Veja, foi produzido por Alessandro Moretti, ex-número 2 do órgão, que recentemente foi demitido por Lula. Se confirmado, é gravíssimo, indicando que não apenas o governo Lula foi omisso no dia 8, como também atuou diretamente para eliminar qualquer material ou documento que pudesse comprovar sua responsabilidade. É motivo de impeachment, restando saber, caso comprovado, o real envolvimento de cada um. E aí nós entramos aqui numa questão muito grave. Se realmente ficar constatado que o governo escondeu provas, escondeu documentos de uma investigação tão importante quanto essa, em um país sério, repito, em um país sério, seria caso de impeachment, sim, seria caso do Ministério Público, seria caso do próprio Judiciário fazer uma investigação mais séria. E aqui, lembrando que o papel da fiscalização externa é do Legislativo. Então o papel é literalmente, tanto do Senado quanto da Câmara, fazer essa fiscalização em cima do Lula e fazer a solicitação. Só que o que a gente viu em 2023 foi um descaso total. É o ministro da Justiça hoje, futuro ministro do STF, fazendo deboche, deixou de comparecer 3 ou 4 vezes a convocações que está previsto dentro da Constituição e que configura até crime de responsabilidade. Enfim, se a gente analisar tudo isso que aconteceu, a gente sabe que ele vai fazer a solicitação e o governo Lula vai falar, sumiu as provas. Nunca existiu, sumiu, a revista Veja estava maluca, ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, é o Brasil de hoje, né? É o Brasil de hoje. A gente citou muito o caso do Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, que ganhou a eleição dando uma lavada na esquerda, ou seja, varreu a esquerda do mapa de El Salvador. Acontece que teve informações novas. Ele chegou a conversar com o Lula por umas 2 vezes. E aí, ele deu revelações. E vem cá, para mim, essas revelações do Nayib Bukele, depois da vitória, foram quase que uma mensagem para o povo brasileiro. Olha, se não resolveu o problema da criminalidade no Brasil, é porque faltou vontade. Que dá, dá. É o que ele deixou de recado. Matéria do Conexão Política. Bukele diz que se reuniu 2 vezes com Lula, mas brasileiro nunca abordou o tema segurança pública. Engraçado, né? Alguém que é uma referência da segurança pública no mundo, que se tornou o Bukele, o presidente se reuniu 2 vezes com ele, em eventos internacionais, nunca abriu a boca para falar, e aí, cara, como é que eu resolvo o problema da segurança no Brasil? E hoje o Bukele fala que faltou vontade, né? O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi questionado sobre criminalidade no país caribenho. Com o tempo mostrado, o Conexão Política, como tem mostrado o Conexão Política, quando o direitista assumiu o país, El Salvador era apontado como um dos locais mais perigosos do mundo. De modo energético, Nayib conseguiu neutralizar gangues violentas que assolavam o território caribenho. Sua gestão focou na restauração da segurança pública, antes dominada por décadas de guerra entre gangues, que resultou no colapso econômico. Ao falar da criminalidade, o mandatário citou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com ele, as autoridades caribenhas estão conseguindo sanar uma temática tão complexa por existir vontade política e apoio popular. No entanto, segundo ele, das 2 vezes que conversou com o brasileiro, em nenhuma. O tema segurança pública foi pauta levantada pelo petista. Bukele sugeriu
que todos os problemas têm solução quando há vontade política e que alguns governos não enfrentam os temas porque são parceiros de criminosos. Enfim, eis a questão aqui. Só para vocês ficarem claros em relação ao Bukele. Lá em El Salvador, existia um partido, o Partido de Extrema Esquerda, e o líder desse partido era o Maurício Funes. O Maurício Funes era figura totalmente alinhada com o primeiro governo Lula, ou seja, o antecessor de Bukele, que causou um caos econômico, um escândalo de corrupção, foi investigado pela Lava Jato, era aliado do Lula, o Funes, e a esposa dele era uma porta-voz do PT em El Salvador. A gente está explicitando tudo isso aqui, a gente tem um livro que já deve estar saindo do forno para vocês, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse livro. Mas assim, é até irônico o que aconteceu do diálogo do Lula com o Bukele, que o seu antecessor era um aliado do Lula e que deixou o caos extremo que El Salvador enfrentava. Vamos lá. Por falar em corrupção, por falar em escândalos, olha só. A ONG deu resposta, ou seja, a ONG Transparência Internacional, ela deu resposta sobre o pedido do Dias Toffoli de investigar a ONG. A ONG rebate Toffoli e alerta para reações hostis ao trabalho anticorrupção. A Transparência Internacional rebateu o ministro Dias Toffoli nesta segunda-feira, depois do ministro do STF autorizar uma investigação contra a entidade nessa manhã. Conforme a organização, ela jamais recebeu ou receberia, direto ou indiretamente, qualquer recurso de acordo de leniência do grupo JIF ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. A reação hostil de Toffoli veio depois do relatório da Transparência Internacional, que viu com preocupação a decisão monocrática do ministro de anular as provas obtidas por meio de acordo de leniência com a Odebrecht, aumentando assim a percepção de corrupção no país. Então vamos lá. Eu tenho uma ONG internacional que argumentou o seguinte: olha, o Brasil está mais corrupto e as decisões do Supremo Tribunal Federal estão contribuindo para isso. A ala petista, a ala do Supremo Tribunal Federal, ninguém gostou disso. Como resposta, e aqui a ONG fala como reação hostil, o ministro Dias Toffoli se baseou num argumento levantado pelos petistas de que essa ONG que tratava de corrupção estava mancomunada com a Lava Jato para criar um partido. Acontece que a ONG falou, olha, se você tem provas contra nós, que junte, mas isso não existe, tá? Isso não existe, não tem nada disso. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês, matéria da Folha de São Paulo, foi publicada pelo Felipe Barros aqui. Cota de R$50 para imposto sobre importados afastou o consumidor, diz AliExpress. Quase 7 em 10 consumidores desistiram de suas compras nas últimas semanas porque não quiseram pagar imposto sobre os importados acima da cota de $50, imposta pelo programa Remessa Conforme. A maior parte deles pertence à classe média. O que está acontecendo agora? É o seguinte, o governo Lula, ele está extrapolando, está cobrando ao limite impostos dos brasileiros. E os brasileiros tinham achado uma brecha, que tinha uma isenção. Países como a China, dentre outros, são muito mais competitivos que o Brasil. Eles conseguem vender o mesmo produto ou produtos de mais qualidade pela metade do preço que é o produto que nós temos aqui. Enfim, o Lula aumentar os impostos, baixando a cota aí para $50, fez com que as pessoas que compravam esses produtos sumissem. Então, empresas como a AliExpress reclamaram que 7 entre 10 consumidores fugiram. Ou seja, isso aí tem um reflexo muito grande na questão da economia. E aí o brasileiro vai sentir o impacto disso logo. Aí não demora, tá? Então, assim, 2026, esperamos que as projeções estejam erradas, que o Brasil vá bem, mas o que se tem aí de esperança é de que haja uma melhor política pública econômica, mas o que se tem de prática é totalmente o contrário, ou seja, a gente está indo de mal a pior, a economia vai dar uma desacelerada, isso é questão quase que unânime dentro do mercado. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é a matéria da Revista Oeste. Procuradores dizem que inércia de Paulo Gonet, favoreceu a suspensão da multa da Odebrecht.
De acordo com o Globo, membros do Ministério Público Federal criticaram a inação do Procurador-Geral da República. O que aconteceu? Vamos lá. Existiam várias empresas que fizeram acordos de delação durante a Lava Jato, falando o seguinte: eu roubei e assumo o compromisso de devolver. Ou seja, eles assumiram que roubaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou o seguinte: eu acho que eles foram coagidos. O Moro olhou com a cara ruim para eles e é por isso que eles assumiram esse compromisso e disseram que roubaram. Mas não roubaram não, tadinho, tudo gente boa. Tá? Acontece que o Gonê, ele tinha a possibilidade de recorrer disso. Os procuradores ficaram muito chateados com a atuação do Paulo Gonê, e eu já falei para vocês sobre o Paulo Gonê, o novo Procurador-Geral da República. Ele não agiu. Ele meio que, tá bom, deixa amenizar aí. Com essa brincadeira, já são quase 20 bilhões de reais que o governo brasileiro, com perdão da palavra, toma na tarraqueta. Tá? Então, assim, é dinheiro que foi roubado do Brasil. Agora, o Brasil, se brincar, vai ter que indenizar esses caras que roubaram o Brasil, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal resolveu rever rever a história do Brasil. Vamos dizer assim que é melhor, né? Enfim, vamos lá, tem mais matéria para vocês. Vamos falar agora do Geraldo Alckmin, né? Você nem estava lembrando dele, né? Parece que ele é uma figura que não faz parte da política, que a gente quase não vê falar dele, né? Pois é, e parece que você vai ver menos ainda. Alckmin foi descartado pelo PT. Só falta oficializar isso. Essa matéria é do jornal O Antagonista e diz o seguinte: integrantes do PT já defendem que Geraldo Alckmin não faça mais parte da chapa presidencial em 2026. Ou seja, o Alckmin já perdeu até a posição de vice para a primeira-dama, a Janja. A depender do Lula, a Janja seria a vice dele, não o Alckmin. Inclusive, até funções de vice ele já foi escanteado. O Alckmin vem tentando passar uma mensagem de que ele é mais prudente, economizou recursos do ministério, porque, para quem não sabe, ele além de ser vice-presidente, ele também é ministro do Lula, e vem tentando passar uma mensagem diferente da mensagem do governo, ou seja, não, nós não gastamos tanto, nós somos mais moderados, nós não vamos fazer esse rombo que o Lula está fazendo aí. Então, assim, o Alckmin foi meio que jogado para escanteio, ninguém vê quase falar do Alckmin, está apagado, e aí a turma do PT já vem falando em não ter o Alckmin em 2026, ou seja, um novo vice para o Lula. Pois é, parece que o Alckmin não vai gostar muito dessa história, né? Outra matéria que eu quero tratar com vocês é briga feia mesmo entre Lula e o Arthur Lira. O clima está tenso. Houve a abertura dos trabalhos legislativos, dos trabalhos judiciários, ou seja, o STF iniciou o trabalho. Lira não apareceu. Estava lá o Lula, estava lá o Pacheco para celebrar o judiciário. Teve a colocada do Ricardo Lewandowski, ex-STF, no Ministério da Justiça. Estava lá os ministros do STF e o Pacheco. Lira não estava em nenhuma. Os trabalhos legislativos, ou seja, agora da Câmara, começaram. Lula não foi. Então o clima já está meio tenso. E agora o Lira falou: se você quiser diálogo comigo, manda o Padilha embora, que com esse cara eu não converso mais. O Padilha é o ministro do Lula que é encarregado em dialogar com o Lira e com os demais deputados. Os deputados, segundo informações, não querem nem ouvir falar do Padilha, porque ele não tem diálogo, não tem traquejo, não consegue dialogar com os deputados. E o Lira falou: olha, Lula, o negócio é o seguinte, troca esse ministro, que esse ministro não está satisfeito, não está satisfazendo. Ministro do PT. E preferencialmente coloca alguém do Centrão. O Lula deu o recado, falou: não vou ceder à chantagem do Lira. Lula descarta troca de Padilha e confronta Lira após pressão. Matéria da Folha de São Paulo. O presidente Lula, do PT, sinalizou a aliados que não pretende ceder à pressão do presidente da Câmara, o Arthur Lira, contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional. Lira tem elevado o tom e avisou a interlocutores de Lula que, sem a troca de Padilha, a pauta do governo na Câmara não avançaria. Pois é,
tudo que seria bom para a direita hoje seria um confronto direto entre Lira e Lula. E Lira barrando pautas do Lula e quiçá até tomando algumas medidas para gerar algum conflito em relação ao Lula. A gente sabe muito bem que logo vai ter eleição para presidente da Câmara. E o Lira sabe que o Lula não vai apoiá-lo de forma alguma. Lula não vai partir para o apoio ao Lira. Então isso está deixando o clima ainda mais tenso em relação ao Lula e o Lira. E para a direita, para o Bolsonaro e para quem for o candidato da direita, se não for o Bolsonaro, isso é maravilhoso. Quanto mais briga entre Lula e Lira, melhor é para a direita. Correto? É isso, pessoal. Se você ficou até o final do editorial, coloca no comentário, fiquei. Se gostou, coloca no comentário, gostei do conteúdo. Se não gostou, pode deixar sua crítica aí. Vai ser muito bem-vinda, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial.